Olá, o Univlogs começa agora ao vivo para todo o Brasil. A lei que defende o consumidor já tem mais de 20 anos aqui no país. Na teoria, é tudo muito bom, mas na realidade, muitos consumidores acabam enfrentando problemas para conseguir os próprios direitos, como, por exemplo, uma viagem tão esperada de férias que, no final, pode se tornar um pesadelo. Praias maravilhosas, sol, diversão, tudo o que Cássia queria para as férias no Nordeste. Livrar totalmente do estresse, esquecer celular, esquecer relógio, esquecer compromisso. Para não ter erro, ela e uma amiga se programaram durante um ano. Pagamos à vista, com 2 meses de antecedência. A viagem dos sonhos custou R$ 4.500. A gente não buscava nem luxo nem nada, só que eu queria realmente um lugar que me desse segurança e conforto. Luxo não teve mesmo, nem conforto. A decepção começou no hotel em Fortaleza. A promessa era de vista para o mar, mas o que se via... Um polo industrial, onde tinham muitas casas abandonadas, em ruínas, e assim, cortiços ao redor. E dentro do quarto... Liguei o ar-condicionado, era um barulho de motor velho terrível, passei a noite inteira em claro. Na mesma hora, Cássia ligou para a agência de turismo onde comprou o pacote. Pediu para mudar de hotel. E a resposta... Ele falou, é sábado, eu estou fazendo um favor de te atender, eu não tenho como ligar para outros hotéis para fazer a sua mudança. Ela então apelou para a TAM Viagens, que montou o pacote. Só no dia seguinte, conseguiu se hospedar em outro lugar, onde, entre outros problemas, o ar-condicionado, de novo, foi uma tortura. Para mudar de hotel novamente, só pagando uma diferença. Cássia não aceitou e agora vai brigar na justiça para receber de volta o dinheiro da viagem. A viagem dos sonhos virou um pesadelo. Bom, para saber quais são os seus direitos, os direitos do consumidor, qual a melhor forma de pagamento, de como comprar sem pagar tantos juros, eu recebo a assistente de direção do Procon de São Paulo, a Valéria Cunha. E também está aqui com a gente o blogueiro convidado de hoje, que é o Duílio Ferronato, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos. Obrigada. A gente viu na reportagem aí a moça que comprou a viagem. Não é só comprar bens, né, produtos, são serviços, né, outras coisas que dão muita reclamação. O que é líder de reclamação no Procon? Líder de reclamação, telefonia e bancos. Mas isso é sempre assim, né? Sempre. Infelizmente, você não tem uma grande oferta de prestadores de serviço, especialmente no ramo da telefonia, e essa concentração de mercado causa muitos problemas aos consumidores. Mas aí como que você faz? Você faz uma reclamação no Procon, e isso já garante que o Procon vai ajudar a resolver o problema, mas né, isso pode levar um tempo, isso acaba lesando o consumidor de qualquer jeito, né? Exatamente. A princípio, as empresas elas devem oferecer um serviço e o pós-venda para os consumidores. Temos um decreto federal que determina um atendimento, um saque de qualidade, aquele serviço de atendimento ao cliente. Então, o consumidor ele deve ter disponível um 0800, né, um número de chamada gratuita para ele fazer o contato. Né? Exatamente. Ele deve ter um número de protocolo, ele deve ter uma resposta célere, mas infelizmente nem sempre esse decreto também é cumprido. Então, muitas vezes os consumidores recorrem ao Procon e, em geral, eles têm um retorno satisfatório. Uma vez que essas empresas são líderes de reclamação, a gente tem um trabalho bastante incisivo junto a elas e, de maneira geral, elas acabam resolvendo com bastante celeridade quando a questão é tramitada através da Fundação Procon. Agora sim, para que não reste dúvida, né? Se alguém que está assistindo o programa quer fazer uma reclamação contra um serviço ou uma loja que vendeu um produto, como que acessa o Procon? Telefone, internet, como que é? O Procon está disponível através do telefone 151, ele pode ser acessado através do site www.procon.sp.gov.br, onde existe um ícone, atendimento eletrônico, o consumidor acessa aquele ícone, encaminha sua mensagem e vai obter orientações acerca da reclamação. Agora, é 151 só é para o Brasil inteiro o telefone, não? 151, cada estado tem o seu 151. Quer dizer, se for na internet bater lá Procon, aí você digita o seu estado e lá vai ter o Procon do estado que você pode se informar melhor. Exatamente, né? Exatamente. Estamos falando aqui da Fundação Procon São Paulo, que abrange o estado de São Paulo. Eu posso fazer uma reclamação por e-mail também.
pode fazer uma reclamação, você pode fazer uma consulta por e-mail e nós encaminhamos a reclamação, formalizamos, damos todo o tratamento quando for relacionado a compras via internet. É um projeto meio piloto, a gente está desenvolvendo. Você acha que poderia ter uma coisa que seria como nos supermercados tem aquela fila expressa para quem tem pouca coisa? Por exemplo, se o banco começa a me cobrar muito, uma taxa bem pequena, eu já cansei de reclamar, mas eles continuam cobrando lá sempre aquela taxinha. Às vezes eu desisto e pago. Ou então outro dia me cobraram errado no sem parar. Sabe, demorou tanto para eu... Era tipo R$3,50 que cobraram a mais, eu sabia que não tinha passado por aquele pedágio, mas eu acabei pagando. E eu fiquei com preguiça de reclamar. Eu acho que acontece muito isso, Acontece bastante. Mas porque quando a monta é pequena, as pessoas acabam desistindo. Você acha que não poderia ter um lugar mais rápido, assim, para tipo caixa rápido? Caixa rápido de reclamação, gente. Por está propondo do IRA. Para R$3,50. Olha, por que você reclama por R$3,50? Pois é, eu acho que na verdade não é o valor, é o conceito. Né? Mesmo porque se você deve R$3,50 para a loja ou para o banco, eles vão te cobrar, não tenha dúvida, isso é uma coisa... Com juros e acréscimos. Correção monetária, Exatamente. Olha só, gente, ao se fazer a compra de um carro novo, o veículo já vem com um defeito. Pois é, parece difícil de acontecer, mas esse tipo de reclamação no Procon é mais comum do que se pensa. Henrique comprou um carro usado na concessionária há 3 meses, mas desde então está a pé. Eu levei no meu mecânico, vi que estava sendo enganado. O carro havia vários problemas, como vazamento de óleo, bater no tucho, vazamento de água. O mesmo aconteceu com Uli. Comprar o carro usado parecia ser um ótimo negócio, até os primeiros problemas começarem a aparecer. O carro ficou mais lá na concessionária do que comigo. E depois, quando acabou a garantia, eu tive que recorrer ao Procon para eles poderem rever todos, porque voltaram a ter todos os problemas que já tinham tido. A última coisa que passa na cabeça de uma pessoa que vai comprar um carro 0 quilômetro é de ter problemas mecânicos e estruturais com o veículo. Mas isso acontece com mais frequência do que deveria. As reclamações sobre compras de carros novos e usados congestionam o atendimento no Procon. As queixas estão em 5º lugar entre os produtos mais problemáticos do mercado. Se não resolver, nós vamos notificar essa empresa para que compareça, bem como o consumidor. Se não resolver, ainda tem outro passo, o jurídico. A Valéria do Procon está aqui com a gente no estúdio. Valéria, eu queria te perguntar quanto tempo mais ou menos demora para resolver um caso como esse? Um caso de um carro que saiu da concessionária e deu um problema, deu um defeito. Tem mais ou menos uma média? No Procon de São Paulo trabalha com uma legislação que estabelece que o processo administrativo tem que tramitar em no máximo 120 dias. 4 meses. Nossa. Exato. Quer dizer, se a concessionária não resolve o seu problema, o Procon ajuda, mas demora 4 meses, né? A gente, no primeiro momento, encaminha uma notificação para a empresa e dá um prazo de 10 dias para que ela solucione o problema. Se não for solucionado nesse primeiro contato, aí sim é formalizado o processo administrativo, que tem até 120 dias para tramitar. Entretanto, o índice de acordo nessa fase inicial, a partir dessa notificação, é bastante elevado. Então, isso já ajuda porque o Procon fazendo uma pressão, Exatamente. As concessionárias já querem tentar resolver o problema. E isso é só das empresas grandes, porque uma empresa grande tem mais interesse de tirar o nome dela do Procon, não tem? Do que as pequenas? Na verdade, todas as empresas se sentem prejudicadas, uma vez que as pessoas costumam consultar os cadastros de reclamações fundamentadas. No caso dos veículos usados, por exemplo, é bastante recorrente que as pessoas consultem antes de adquirir numa determinada loja. Isso é bacana, você tem uma lista de lojas que você pode saber se ela está enquadrada numa legalidade ou não, se ela cometeu algum equívoco ou não. Se eu for comprar numa loja, não, né? Eu tenho uma lista lá de lojas que estão na lista negra? Isso, você pode consultar através do site do Procon, inserir o nome da empresa e verificar se ela consta no nosso cadastro de reclamações fundamentadas. Agora, justamente falando em site, falando em internet, né? Até pouco tempo era difícil alguém comprar alguma coisa sem antes ver o produto de perto, né? Conversar com o vendedor. Hoje as vendas pela internet movimentam bilhões de reais, né? Não param de crescer. Mas como fazer compras seguras pelo computador? Nunca se comprou tanto online. Para os filhos, para casa, para o marido, para si mesmo, sem motivo algum, em grandes datas comemorativas. Só que no mundo virtual, os problemas são reais. Maria Carla que o diga.
Esse produto eu comprei no dia 13 de dezembro, com uma promessa de entrega até dia 21 de dezembro, e eu fui receber o produto dia 10 de janeiro. E era pro Natal? Era para o Natal. Presente? Presente para minha mãe. E não recebi uma única ligação da empresa. Nem é preciso dizer que Maria Carla nunca mais voltou a comprar no Shoptime. Atitude que André também tomou em relação ao Mercado Livre, depois de pagar à vista por um jogo eletrônico para o filho. Entrei no site de classificados e estava pela metade do preço. Achei aquilo muito bom e entrei para fazer a compra, né? Caso típico do barato que sai caro. O presente nunca veio. André entrou na justiça e ganhou o equivalente ao valor do brinquedo, além de uma indenização. Apesar de o site ter alegado que apenas publicava o anúncio do vendedor. Eles são enquadrados como fornecedores pela lei. O advogado alerta. Para ganhar na justiça contra empresas virtuais, é preciso guardar todo tipo de comprovante e prestar muita atenção nas letrinhas antes de finalizar uma compra. Agora eu fico me perguntando se esse tipo de problema com compras na internet é de fato comum. Dá para saber quanto de reclamação tem para compras na internet? Bastante. É Muito. bastante significativo. Inclusive, como eu mencionei, temos um projeto piloto de atendimento das compras realizadas via internet, através da internet. E o número de reclamações é bastante significativo. Inclusive, a gente tem uma arte que a gente vai ver agora justamente sobre o assunto. Existem alguns cuidados, né, que podem ser tomados na hora de você realizar uma compra online. Dá uma olhada nas dicas. O comprador deve verificar se há reclamações da empresa no PROCON do seu estado ou município, checar as medidas de segurança que o site adota, verificar os procedimentos para a devolução do produto, prazo de entrega e reclamação. Não fornecer dados pessoais desnecessários, guardar todas as informações da compra, identificar o endereço físico da empresa e seus dados cadastrais como o CNPJ através do site www.registro.br. Arquivar o contrato firmado em meio digital ou impresso e não esquecer de exigir a nota fiscal. São dicas valiosas para você que pretende começar a comprar pela internet ou já compra para ficar ainda mais atento. Agora, eu mesma compro pela internet há anos, nunca tive dificuldade, nunca tive problema, nunca deixei de receber um produto que comprei pela internet. Agora, eu compro em sites grandes, em empresas maiores. Existem também muitos vendedores e lojas que vêm ampliando aí os serviços e criando sites online, né? Você acha que dá mais problema para lojas menores ou não? Ou isso não tem nada a ver? Não. As grandes, as bastante conhecidas no segmento também apresentam bastante problema. Eu iria além ainda das dicas apresentadas. Claro, por favor. Eu sugeriria que as pessoas fizessem as compras a partir de terminais seguros, jamais utilizar computador de lan house, cybercafé, computadores compartilhados, Sim. que impliquem maior risco à segurança no do trabalho, consumidor. por exemplo, Exato. né? E um fator importantíssimo que é fundamental conhecer é esse artigo da legislação que protege o consumidor. Quando você faz uma compra fora do estabelecimento comercial, por telefone, pela internet, em domicílio, você tem um prazo para se arrepender e cancelar, justamente porque você compra sem ver a mercadoria. Quanto tempo? 7 dias a partir da compra, porque eventualmente você pode fazer a compra a partir de um site e depois verificar um preço mais favorável, você acaba comprando por impulso, muitas vezes você não pesquisa o preço, então você tem essa garantia de cancelar em 7 dias a partir da compra ou ainda em 7 dias a partir do recebimento do produto Quer ou dizer, serviço. se eu paguei no cartão de crédito ou no boleto bancário, na hora que eu fiz a compra, cliquei em comprar, paguei. 7 dias depois, eu posso ligar na loja e falar, não quero mais. Em até 7 dias. Em até 7 dias. Você deve encaminhar, formalizar esse arrependimento, esse direito que o Código de Defesa do Consumidor outorga. Então é importante encaminhar um e-mail, encaminhar um telegrama, formalizando esse cancelamento dentro do prazo. E são obrigados a devolver o seu dinheiro. Eles são obrigados e Isso eles não também podem... nas lojas, não é?
Não, isso só nas compras efetuadas fora do estabelecimento comercial. E na loja não posso na fazer. loja não. Na loja fica a critério da loja. Algumas lojas oferecem essa facilidade, mas não é uma obrigação. Já nas compras efetuadas fora do estabelecimento, o consumidor tem o direito de exigir, dentro de 7 dias, o cancelamento. Ele não precisa justificar. Muitas vezes, quando ele recebe o produto, não era exatamente aquilo que ele esperava. Hoje em dia, as pessoas adquirem peças de vestuário pela internet, muitas vezes é inadequado, não serve, não cai bem. Então, é importante o consumidor ter ciência que ele tem esse direito de arrependimento para as compras feitas via internet. Quer dizer, essa é uma dica muito bacana, né? A gente vai comprando, às vezes chega em casa o produto, puxa, não era bem isso que eu queria, mas agora já foi, né? Agora já comprei, já estou com ele aqui. Então, 7 dias para cancelar depois da compra ou 7 dias depois que chegou o produto em casa e você se arrependeu, não quer mais, não tem que dar motivo nenhum, exija os seus direitos, você pode cancelar. Falando hoje sobre o direito do consumidor na hora da compra. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu vou conversar com o blogueiro convidado de hoje, que é o Duílio Ferronato, do Portal R7. Duílio, o que temos no blog hoje? Hoje eu estou falando um pouco de uma coisa que incomoda bastante, é o preço da passagem de ônibus em São Paulo, sabe? Que aumentou de um jeito meio... que ficou, ninguém entendeu muito bem e o que eu estou gostando muito são as manifestações que estão acontecendo. Eu acho que cada vez mais o brasileiro está reclamando dos seus direitos, sabe, indo lá na frente da prefeitura, fazendo um boicote e reclamando. Eu acho que isso é um ponto bem positivo, né? Porque nós não estamos no ponto ainda dos europeus que param, né? Às vezes você vê o Egito parou muito tempo aí por uma questão ainda mais grave, mas você acha que isso pode estar influenciando o brasileiro aí, ver muita manifestação na televisão? Eu acho que vai ser legal no dia que alguém falar assim, olha, esse produto aqui não está legal. Aí todo mundo para de comprar para boicotar, sabe? Mas como parar de usar ônibus? Isso é uma questão importante, mas né? Você sabe que tem cidades que às vezes conseguem. Em São Paulo seria muito difícil, mas aumentou esse tanto porque aumentou demais, né? Para quem não sabe, para quem está assistindo a gente em outros estados, o preço hoje do ônibus em São Paulo é R$3. R$3. E a gente sabe também que teve aumento do metrô e dos trens para R$2,90 o metrô e os trens... Tá quase nesse valor, nível, R$2,90 para uma passagem de metrô. Então, isso são valores muito altos, abusivos, né? São. E foi um aumento sem nenhum tipo justificativa. Sem justificativa e sem consulta com a população, né? Então, a população, uma hora, eles falam, vai aumentar. E aí, de repente, aumentou para 3, que não é um valor compatível. Claro. E o mais legal é isso, as pessoas estão lá reclamando e falando, olha, não pode fazer isso, não deve aumentar tanto. Brigando pelos seus direitos como consumidor de um serviço que é o transporte público. Se você quiser saber mais sobre o blog do Duílio e ler os textos dele, entre no portal R7, no blog do Duílio Ferronato. Agora, olha, pesquisar os preços e serviços na hora de consertar alguma coisa é obrigatório. Mas e quando o preço do conserto fica mais caro que o próprio aparelho estragado? Isso acontece muito. Olha só. Quando a impressora de Edilson estragou, a maratona de problemas começou. O orçamento da assistência técnica autorizada era exorbitante, R$ 911. Ela custa uma nova hoje, mais atualizada, R$ 750. Edilson então procurou o fabricante, Alexmark, que disse que o orçamento era justo. Foram dezenas de e-mails, até que ele desistiu. Numa loja recomendada por amigos, que não é autorizada, conseguiu um orçamento 6 vezes menor. R$ 140. 140. Rapaz, você acredita que eu tinha um orçamento de 911 da assistência técnica? Nossa, realmente o pessoal está fora da realidade, né? Os serviços técnicos de conserto de equipamentos de informática e eletrônicos são campeões de reclamações dos consumidores. É o que diz a Proteste, que analisou 24 assistências técnicas de São Paulo. Apenas 3 tiveram boa avaliação. Fraude e incompetência dos atendentes são os problemas mais comuns. Para se proteger, Maria Helena recomenda a atenção. Sempre ter um contrato, mesmo que a oficina mecânica, marceneiro, encanador, pintor seja o melhor amigo do consumidor. E ela dá mais dicas. Examinar todas as cláusulas do contrato. Fazer pelo menos 3 orçamentos. E buscar informações sobre a prestadora de serviços. Vê como é importante você fazer a pesquisa de R$ 900 e poucos para R$ 140. O consumidor pode reclamar no caso dessa diferença de orçamento também ou não? Não, ele deve pesquisar em diversos locais.
existe a obrigatoriedade de as empresas das assistências técnicas oferecerem o orçamento com estipulação de valores de peças, mão de obra, prazos. Garantias, né? Exatamente. A garantia é de 90 dias para um serviço durável e 30 dias para um serviço não durável. É a garantia legal. A assistência técnica ela pode oferecer um prazo ainda maior a seu critério, claro. Mas é uma garantia contratual. Agora você tem que pesquisar mesmo, né? Porque você simplesmente de 900 para 140 é um valor abusivo. 900, você compra quantas impressoras com R$900 hoje, com tantas ofertas no mercado, né, Duílio? Eu acho que a minha eu paguei 210, nunca, se ela quebrar eu jogo fora, né? Então, essa é uma outra questão, né? Agora, uma pergunta que eu queria fazer para a Valéria, para esclarecer uma dúvida, que é até uma dúvida que eu tenho. Digamos que eu vá numa loja e faça uma compra no valor, por exemplo, de R$100. E, sei lá, uma roupa. Aí eu fui para casa, depois de uma semana, está no prazo de validade para trocar essa roupa e eu decidi trocar. Só que eu chego na loja e está pela metade do preço. Acontece muito isso em época de final de ano, os preços estão caindo, né, para chamar o consumidor. Quando eu chego na loja com essa peça no valor de 100, mas ela custa agora 50, eu troco por qual valor? Pelo mesmo ou pelo valor atual? Pelo valor da nota fiscal. Portanto, o consumidor, quando efetua uma compra, ele deve exigir a nota fiscal, que é o documento que vai configurar essa compra. E se ele tiver qualquer problema, inclusive não havendo problema, mas a loja oferecendo esse benefício da troca, ele reivindicando esse direito, ele vai ter o direito a efetuar a troca pelo valor da nota fiscal, independentemente do valor que a mercadoria apresenta no momento da troca. Quer dizer, é obrigatório. Já ouvi muita gente falar, não pode, não, agora está metade do preço. Quer dizer, não se deixe enganar aí, exija com a nota fiscal. Por isso é importante guardar a nota, né? Fundamental. Quais são os produtos que... de tudo, porque se a gente compra tanta coisa, tanto papel, tanta nota fiscal para guardar, o que é mais importante guardar e manter e por quanto tempo? Bem, os produtos, conforme a legislação, os produtos duráveis, eles vão ter, produtos e serviços duráveis, eles têm uma garantia legal de 90 dias. Então, por exemplo, peça de vestuário, calçado, não vem com certificado de garantia como vem um eletrodoméstico, por exemplo. Um carro. Então, ele vai ter aquele período de 90 dias. É interessante guardar por esse período. Por 90 no mínimo, dias. por 90 dias, exatamente. Agora, um produto que tem uma garantia contratual, um televisor, um veículo, enfim, é interessante você guardar durante o período de vigência da garantia. Agora, falando em relação ao pagamento, existe muita dúvida ainda, uso cheque, uso débito, uso cartão de crédito, né? Essa questão dos juros, as lojas são obrigadas a informar o consumidor quando o parcelamento tem juros? A loja é obrigada a informar, existe a obrigatoriedade de informar o custo efetivo total. Eles são obrigados, portanto, a dar uma tabela e esmiuçar o valor com acréscimos, né? O valor parcelado com os juros. Então, o que são taxas, o que é juro, enfim, aquilo tudo tem que estar discriminado. E o consumidor, ele deve exigir isso quando ele está na fase de pesquisa e comparar entre as lojas. Eu tenho visto isso, tem escrito, às vezes, total a prazo, né? Isso, é obrigado a informar agora o preço à vista e o preço a prazo. Algumas lojas já vêm fazendo isso, quer dizer, todas devem fazer, determinação legal. Até mesmo em compras na internet, a gente já vê essa tabela que o Duílio falou lá, quanto custa à vista, quanto custa até, sei lá, 3 vezes sem juros e quanto custa a partir disso com um acréscimo, né? Agora, isso também é uma forma de ajudar o consumidor a decidir como vai pagar, porque às vezes num cheque não tem acréscimo. Exatamente, e fazer a comparação. Uma coisa que é importante também as pessoas estarem cientes é que não pode haver diferenciação no valor para pagamento com cartão de crédito ou para pagamento com dinheiro ou cartão de débito. Muitas vezes as lojas fazem essa oferta, se você pagar em dinheiro, você tem um desconto de 5%, enfim, é uma forma de maquiar a diferença de valor. Cartão de crédito é considerado pagamento à vista, portanto, não pode haver diferenciação, exceto, claro, se você faz algum parcelamento, e aí, mas quando você vai fazer o pagamento total na data do vencimento da fatura, não pode haver variação. Quer dizer, se custa 100, é 100 no cartão de crédito, no débito ou no dinheiro ou no cheque. Exatamente. Bom, o Uniblogs, infelizmente, vai ficando por aqui, o nosso tempo terminou, mas eu agradeço a participação da Valéria Cunha, ela que é assistente de direção do Procon de São Paulo. Obrigada, Valéria, muito bacana as dicas que você deu aqui pra gente. Obrigada. Eu agradeço também ao Duílio Ferronato, do portal R7, do blog, tem várias informações lá, acesse o blog dele. Na semana que vem, vamos falar sobre alimentação aqui no Uniblogs.
Você sabe quais são os grandes vilões do seu cardápio, os cuidados na hora de comer fora de casa? Então mande suas perguntas para o nosso e-mail que está na sua tela ou ainda via Twitter no @nblogstv e a gente fala aqui desses e-mails na semana que vem. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana. Até mais, tchau!